Salve a tudo e a todos, salve o mundo racional. Meu nome é Tiago Raciocínio Luiz, sou da cidade de Araras, interior do estado de São Paulo, para todo o Brasil e também para o mundo inteiro. Sétima mensagem do 243 volume do Histórico do Racional Superior. A energia racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio, depois de desmaterializada, essa energia toma a forma corpórea do seu verdadeiro natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional. E fica encerrada nessa galáxia Terra a classe do animal racional. E assim está constatada, com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações, a volta de todos para o mundo racional. Leia o livro Universo em Desencanto. Estude a cultura do terceiro milênio, do desenvolvimento do raciocínio. Hoje ninguém quer mais pensar nem imaginar. Hoje nós queremos raciocinar. A humanidade raciocinando, a humanidade evoluindo, a humanidade crescendo. Somente nas páginas brilhantes do livro Universo em Desencanto você pode desenvolver o seu raciocínio, porque nele contém a energia racional, que vai direto para a sua glândula pineal, conhecida também como sede da alma ou istmo do mesencéfalo, onde você vai poder desenvolver o seu raciocínio, e desenvolvendo o seu raciocínio vai surgir o equilíbrio físico, moral, financeiro e ainda mais. Você vai saber quem você é, da onde você veio, por que você veio, como você veio e para onde você vai, como você vai e por que você vai. Tudo isso, tintim por tintim, explicado nas páginas brilhantes do livro Universo em Desencanto. Porque é a hora de desencantar a humanidade que estava encantada até o momento, iludida com as aparências. E aparências não são verdades. Continuação da sétima mensagem do livro. As transformações foram o ponto alto da vida eterna, sendo a morte uma das coisas mais sublimes da natureza. Porque se não fosse a morte, ainda estariam na fase de monstros. A morte é que resolveu o problema da volta de todos para o primeiro mundo. Se não fosse a morte, ainda estavam marcando passo na fase de monstros, para ver que a morte foi a coisa mais sublime que a natureza fez. Por isso, com a morte chegaram a civilização e com a morte chegaram a racionalização, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Para ver, se não fosse a morte, ninguém chegava a esse estado de conhecer o seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, estão na fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas os pensadores, por não se conhecer, se revoltavam contra a natureza, principalmente quando falecia um ente querido da família. Ficavam todos revoltados com a natureza por estar vivendo sem se conhecer. Porque se conhecessem, diziam, a morte é o caminho ingresso na vida eterna. Mas por viverem sem se conhecer, se revoltavam contra a natureza, ofendendo a si mesmo. Hoje é que estão passando a se conhecer e vendo que a morte foi uma das coisas mais sublimes que a natureza fez. Morrer no estado de imunizado é ingressar na vida eterna. Bom dia, Francisco Diniz, bom dia, salve. Esta é que é a realidade positiva da vida, porque estão na fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Agradeçam isso a quem? A morte, as transformações de máquinas velhas para máquinas novas, as transformações de máquinas doentes para máquinas novas. E por isso tudo se transformava de uma vida para outra. Hoje se transformarão para a vida eterna, e agradeça isso a quem? A morte. E que os pensadores, por viver sem se conhecer, tinham medo de morrer, tinham medo de se transformar em outra vida.
para ver que a morte significa o caminho certo para ingressar na vida eterna, a vida verdadeira, a vida do verdadeiro estado natural de todos, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Para ver que a morte não foi tão feia como pintavam, não foi tão feia como parecia ser. E por não ser tão feia é que a morte significa o caminho certo para se ingressar na vida eterna. Hoje, por passarem a se conhecer, agradeçam a morte, dizendo: é verdade. Se não fosse a morte, ainda estaríamos marcando passo na fase de selvagens, porque de lá viemos nós. Mas todos viviam sem se conhecer, e por não se conhecer, todos tinham medo de morrer. Se conhecessem, como se conhecem hoje, todos teriam prazer de viver, porque hoje passamos a nos conhecer, sabemos quem somos e sabemos de onde viemos e para onde vamos, porque passamos a nos conhecer. E se não fosse o primeiro mundo, continuaríamos a viver nesse segundo mundo, desconhecidos de nós mesmos e desconhecidos de tudo. Hoje, agradecemos o primeiro mundo que nos provou e comprovou quem somos, de onde viemos e para onde vamos, e o porquê da fase racional, e o porquê da fase anterior do animal racional. Hoje, todos estão na fase da racionalização da humanidade universalmente, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, como ser eterno outra vez, puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza. Hoje, a humanidade está de parabéns, porque chegou a fase da retirada de todos dessa galáxia Terra para o seu verdadeiro estado natural, que é de puro, limpos e perfeitos. E por serem puros, são eternos, para ver que a morte foi a coisa mais sublime que a natureza fez. O significado da morte é ingressar na vida eterna. Esse é o significado da morte, o caminho certo para a vida eterna. Mas os pensadores viviam sem se conhecer, e quando perdiam seus entes queridos, se revoltavam com as leis naturais da natureza por não saberem quem era a morte, por estar vivendo sem se conhecer. Então, a morte era tida como uma afronta da natureza, como quem diz: morreu, acabou. Não acabou, porque a morte não significa o fim da vida. A morte é uma transformação natural da natureza e daí surgindo as transformações. Não está na morte o fim da vida. Morrer é se transformar em novas gerações. E assim, esta lapidação que todos passaram, hoje reconhecem que foi o maior passo da natureza. A morte foi o caminho certo para ingressar na eternidade, mas muitos pintavam a morte como ela nunca foi. Então criaram inferno, purgatório e céu. E aí surgia a tal vingança. Fulano era muito ruim, a alma dele foi para o inferno. Fulano era mais ou menos ruim, esse vai para o purgatório. E fulano era bom, esse vai para o céu. E nesse marca-passo, melhorou muito a humanidade, que saiu de um grande atraso. E assim, esse passado todo para quê? Para a lapidação de todos que hoje aí estão. Foi uma lapidação construtiva porque trouxe a civilização e a civilização trouxe a racionalização, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Salve Denise Busquete Lagoas, salve Altever Penha, Eliane Martins. Para ver que tudo que existiu foi preciso necessário existir para uma lapidação mais confortável. Então foi criado o céu, inferno, purgatório e alma. Tudo isto foi muito bom, que conduziu todos para a civilização. A civilização, uma preparação feita pela natureza para serem recuperados pela fase da racionalização, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Para ver que tudo que existiu e tudo que existe
foi preciso existir, foi necessário existir para chegarem a ser civilizados. A civilização foi um preparo para serem recuperados pela fase da racionalização, para ver que tudo do passado foi preciso existir para chegarem a ser civilizados, e de civilizados a racionalizados, que é conhecer o mundo da sua raça e saber como voltar para ele. Para ver que tudo que o pensamento fez e a imaginação foi para preparar a humanidade para a civilização. E como civilizados, preparados para serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Salve Maria Lúcia Cardoso, Airlis Maciel. Para ver que tudo que o pensamento e a imaginação fez foi para o bem de todos. O mal foi preciso existir para a lapidação dos maus. E os bons, por serem bons, não precisavam ser lapidados. Agora sempre existiram bons e maus, e o mal invisível teve necessidade de existir para a lapidação dos maus materializados, para ver que tudo que existiu e que existe foi preciso e foi necessário existir. O mal para a lapidação dos maus e os bons para aperfeiçoar os maus, para servir de espelho para os maus. Os bons para consertar os maus e os maus e fazer dos maus bons. Os bons para consertar os maus e fazer dos maus bons. Para ver que tudo que existiu e que existe foi preciso existir, houve necessidade de existir. O mal para a lapidação dos maus e os bons para endireitar os maus. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão enriquecidos pelo conhecimento da racionalização dos povos. Estão enriquecidos pela cultura mais elevada que existe, que é a cultura natural da natureza. A cultura artificial foi preciso e necessário existir para a lapidação do animal racional. E por ser para a lapidação do animal racional, a cultura artificial não deixa de ser uma cultura primária, porque foi feita para a lapidação do animal racional. Salve Diana Estanciola. A cultura da lapidação. Lapidar é preparar para ser civilizado, de civilizado, racionalizado, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. O artifício foi preciso existir para a lapidação dos povos. As aparências foi preciso existir para todos serem lapidados por elas. A ganância e a ambição foi preciso existir para serem lapidados por elas. Para ver que tudo que existiu e que existe foi porque foi preciso existir para a preparação do animal racional, para depois de preparados, serem civilizados. Depois de civilizados, recuperados pela fase da racionalização, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Como agora todos passaram a saber quem são, o porquê todos assim são, de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão ingressar na eternidade. Então, para preparar, tiveram que passar por todas essas fases. As fases primitivas foram a fase de monstros, que passaram por diversas mudanças. A segunda fase foi a fase de selvagem, que passaram por uma infinidade de mudanças. Depois, a fase dos viventes de pedra, passaram uma infinidade de mudanças para melhorar. Depois passaram para a fase de que ninguém tinha instrução. Nessa fase, passaram também uma infinidade de mudanças para melhorar. E depois a fase do início da energia magnética, formando as letras, os algarismos e as palavras, o início da civilização. Depois a fase da energia elétrica, aperfeiçoando os feitos da imaginação. Daí uma infinidade de mudanças para melhor, até chegar a civilizados, como também passaram pela fase de gagos, até que foi corrida a gagueira de todos com as mudanças que todos foram fazendo. Hoje ainda existem gagos, mas bem poucos. Para ver quantas fases passaram
e uma infinidade de mudanças que fizeram nessas fases todas para chegarem a civilizados. Salve Afonso Bacelar! E como civilizados, preparados para serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é a última fase do animal racional, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão felicíssimos por saber que a classe do animal racional chegou ao fim. Com a mudança de todos para um mundo racional. Todos hoje tratando de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional. E que depois dessa energia desmaterializada, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional. Salve Léo Veloso, Rita de Cássia. E todos esses movimentos feitos pela energia racional, a energia do primeiro mundo, a energia mais poderosa que existe. E por isso é pura, limpa e perfeita. Porque os corpos dos habitantes do mundo racional são corpos de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Aí na Terra, nesse segundo mundo, são corpos de energia materializados, elétrico e magnético. E o corpo verdadeiro de todos não é matéria, é de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. E por isso, essa energia está materializada no istmo do mesencéfalo, ou glândula pineal, ou epífise, ou máquina do raciocínio, ou sede da alma, dona da vida eterna. E agora, chegou a hora de todos voltarem a serem o que eram, eternos, puros, limpos e perfeitos, com a desmaterialização da energia racional. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o dia de deixarmos de ser sofredores e mortais. Até que chegou a fase gloriosa, que é a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão glorificados com a sua volta para o seu verdadeiro estado natural, que é de puros, limpos e perfeitos no mundo racional, e passarão todos a ser eternos como sempre foram. Eternos por quê? Porque são corpos de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. E por isso são eternos, porque são corpos de energia. Externos são esses corpos de matéria, porque não são aí do segundo mundo, por isso são externos e por isso aí estão de passagem. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Quanta lapidação passou-se. Quanto já fomos lapidados para chegar a ser civilizados. Depois de civilizados, recuperados pela fase da racionalização, que é conhecer o mundo de nossa raça e sabermos como voltar para ele. E isto é o que é o mais importante da vida de todos. Saber como deixar de ser sofredor e mortal. Saber como voltar ao seu verdadeiro estado natural. Isto é que é a coisa mais importante da vida. Por isso, a cultura racional é a cultura mais importante que existe. É a cultura mais elevada que existe. É a cultura da verdadeira salvação do animal racional. É a cultura da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Isso é o que é mais importante na vida de todos. É por isso que a cultura racional é a cultura mais elevada da face da Terra. É a cultura natural da natureza. É a realidade positiva, verdadeira, consciente, por ser racional. A consciência racional é a consciência positiva,
A consciência do animal racional é a consciência negativa. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer não têm expressões na cultura artificial para agradecer a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. A cultura artificial não tem palavras por quê? Porque é uma cultura para lapidação do animal racional. É uma cultura para lapidar o animal racional. A cultura artificial, a cultura primária. E por ser primária, todos são sofredores. Por ser primária, todos são mortais. Onde há sofrimento, não existe cultura. Onde todos são mortais, não existe cultura. Existe sim uma cultura aparente, é a cultura artificial. A cultura das aparências, a cultura que mantém os mistérios, por não ser a verdadeira cultura, mantém os enigmas e fenômenos, por não ser a verdadeira cultura. A verdadeira cultura é a cultura racional. E por isso não tem mistérios, nem enigmas, nem fenômenos. Esta é que é a cultura básica da vida, por ser a cultura da vida eterna. Agora, a cultura artificial, a cultura filosófica e científica é uma cultura primária para a lapidação do animal racional. E por todos estarem sendo lapidados por essa cultura artificial, esta é a causa de todos serem sofredores e mortais. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão engrandecidos com a cultura mais elevada que existe, que é a cultura natural da natureza, a cultura racional. A cultura da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje, sim, chegaram no fim da classe que estavam do animal racional. Chegaram no fim, porque agora vão voltar para o seu verdadeiro estado natural, com a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializado, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e encerrando nessa galáxia térrea a classe de animal racional, por todos já estarem vivendo no seu estado verdadeiro, natural de ser, de racional puro, limpo e perfeito. Hoje, todos engrandecidos pela cultura racional, todos alegres, satisfeitos e ricos de alegria por deixar de ser sofredor imortal e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Somente isto, não há fortuna nenhuma que pague a verdadeira salvação eterna de todos. Não há coisa nenhuma que pague deixar de ser sofredor imortal e voltar a ser eterno, como sempre foi. Não há coisa nenhuma que pague a volta de todos ao seu verdadeiro estado natural. Para ver o ponto alto cultural que estão, que nunca tiveram no artifício, na fase do pensamento e da imaginação. Hoje só sabem dizer, é verdade. Não há nada que pague a salvação de ninguém. Por muito que façam, estão sempre devendo ao Salvador, ao racional superior da terra. Por muito que façam, não estão fazendo nada, porque coisa nenhuma recompensa a salvação de ninguém. A salvação eterna, como aí está provado com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações, o verdadeiro Redentor, o racional superior da terra, o verdadeiro Salvador, como aí está a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional, e que depois de desmaterializado toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional. Salve Rafael Donato! E que por muito que façam, não estão fazendo nada, porque a salvação eterna de ninguém não tem preço. Hoje, todos que passaram a se conhecer reconhecem isso e dizem, é verdade. Estamos de posse do maior triunfo da vida, que é sabermos que deixamos de ser sofredores imortais. Esse saber não tem preço. Por muito que façamos, estamos sempre devendo.
por muito que façamos, não estamos fazendo nada. E assim hoje, todos que passaram a se conhecer, enxergam a primazia desse grande ser, que é saber como deixar de assim ser sofredor e mortal. E aí está a fase da racionalização da humanidade universalmente, para que todos conheçam o mundo de sua raça e passem a saber como voltar para ele e saber como voltar à vida eterna de puros, limpos e perfeitos. Para ver que as transformações, a morte, foi o ponto alto dos mais altos da vida eterna. Mas os pensadores viviam sem se conhecer e se revoltavam contra as leis naturais da natureza quando perdiam seus entes queridos. E hoje estão vendo que a morte foi o caminho certo para ingressarem na vida eterna. Hoje se arrependem do tempo que viviam sem se conhecer, que se revoltavam contra as leis naturais da natureza. Hoje estão vendo que o morrer nessas condições é festejar sempre de quem retornou à vida eterna e não de sentimentos e paixões. Hoje compreendem que devam festejar, que devam fazer festas a quem voltou a ser o que era, racional, puro, limpo e perfeito. No tempo que viviam sem se conhecer, se revoltavam contra as leis de sua mãe natural, que é a natureza, porque viviam todos sem se conhecer. E por viver sem se conhecer, viviam como bichos, e vivendo como bichos, virava bicho. Quando falecia um ente querido, se desesperavam, ficavam apaixonados, usavam o preto como sinal de sentimento, o luto. Veja quanto atraso. Tudo por estarem vivendo sem se conhecer. Hoje, depois que passaram a se conhecer, estão todos tão diferentes. Encaram a morte como o maior prêmio da vida, porque deixou de viver penando e sacrificado nesta vida do nada, que não adianta nada. Hoje, todos têm uma visão diferente, dizendo, morrendo, ligado à energia racional, está premiado pela energia racional, porque ligado à energia racional, a energia racional trata de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional. E que depois de desmaterializada, essa energia volta para o seu verdadeiro mundo. Por ser a energia de massa cósmica, é pura, limpa e perfeita. Morrer nessas condições é uma grande satisfação de alegria para todos os parentes que ficam. Então, muitos tratam de festejar por saber para onde essa energia foi, para o seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional. É digno de festejar a verdadeira volta de todos para o seu mundo de origem, o mundo racional. É digno de festejo e não de choros e emoções, para ver que o se conhecer é a coisa mais importante que existe. No tempo que pensavam, viviam sem se conhecer, e ligado por essas duas máquinas do chão, o pensamento e a imaginação. No tempo que pensavam, a interpretação da morte é completamente diferente depois que passaram a se conhecer. Para ver que o se conhecer está acima de tudo, e o viver sem se conhecer está abaixo de tudo. Por isso, quem vive sem se conhecer pena muito, sofre muito por viver sem se conhecer. E já quem passou a se conhecer, já é bem diferente, porque se tornou consciente do que a vida é e do que todos são. Porque passaram a conhecer o porquê todos assim são, e de onde vieram, e para onde vão, e como vieram e como vão. Para ver que quem passou a se conhecer é muito diferente dos que ainda vivem pensando sem se conhecer. E por isso, os assuntos de quem vive sem se conhecer não agradam a quem passou já a se conhecer, porque quem já passou a se conhecer raciocina
E quem raciocina é muito diferente de quem pensa. Quem pensa está no curso primário, no curso artificial, filosófico e científico. E quem raciocina está na cultura mais elevada que existe e, por isso, raciocina. Quem pensa vive desequilibrado e quem raciocina vive equilibrado. Para ver que são muito diferentes uns dos outros. Quem raciocina está subindo para o primeiro mundo, o mundo racional. E quem pensa está descendo, se transformando para as classes inferiores, porque a cultura artificial, filosófica e científica foi feita para a lapidação do animal racional. E é por isso que os assuntos de quem pensa não agradam aos que já raciocinam. O assunto de quem já raciocina é um, e o assunto de quem pensa é outro, é primário. Quem raciocina já está num curso superior, e quem pensa está num curso inferior. E de forma que os assuntos de quem pensa não servem para os que já raciocinam. Quem pensa são assuntos vazios, sem princípio e sem fim, sem base e sem lógica. Quem raciocina tem base, tem lógica e conhece o princípio e o fim de tudo. Quem pensa está embaixo, no chão, e quem raciocina está em cima, no primeiro mundo, para ver que a diferença é muito grande dos que pensam para os que já raciocinam. E no raciocínio tem base, tem lógica, tem princípio e tem fim. Quem pensa não tem base, nem lógica, nem princípio, nem fim, por estar vivendo sem se conhecer, lapidado por esse curso primário que se chama cultura artificial. E por isso que todos que já passaram a se conhecer, que já estão raciocinando, se entendem perfeitamente uns aos outros, porque o raciocínio une e o pensamento divide. Salve o racional superior. Leia o livro Universo em Desencanto. Procure saber o que é a cultura do desenvolvimento do raciocínio, o que é a cultura natural da natureza, a fase racional. A fase racional que já chegou com a mudança da natureza de animal racional para racional. Por isso, quem estiver conectado com o conhecimento da cultura racional terá ganhado um grande tesouro, que é o desenvolvimento, que é a chave para a entrada para a porta, para o pórtico, para o portal, para o conhecimento, para o abastecimento do seu raciocínio que está adormecido. Com a chave aberta, com a porta aberta, a possibilidade do ganho desse grande tesouro universal, que é o saber quem é você. Isso é muito importante. Por isso, estudantes de cultura racional por todo o Brasil e por todo o mundo, divulgando incessantemente, fazendo a propaganda de cultura racional, todos os povos vestidos de branco, anunciando a paz, anunciando a beleza da fase redentora, a apoteose racional. Estamos aqui porque somos emissários da paz, da fraternidade, do amor e da concórdia. Estamos aqui unidos, todos pelo bem comum, porque o pensamento divide, mas o raciocínio une. Salve Sérgio Inês Magalhães, desenvolva o raciocínio, leia o livro Universo em Desencanto, estude, procure estudar, procure saber hoje mesmo o que é, da onde veio, como veio e para onde vai. Salve o racional superior.